Eu quis misericórdia e não o sacrifício. Salmo 50. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o versículo 1 do Salmo está assim: Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor purificai. E a purificação nos chama a um estado de conversão contínuo e que possamos verdadeiramente deixar que Deus nos mude nossas vidas. Mas para que tal mudança aconteça, é preciso sempre olhar para aquilo que precisamos mudar em nós mesmos, aceitar a necessidade de mudança e caminhar na fé e graça em Deus. Na primeira leitura de hoje da profecia de Oséias, capítulo 6, dos versículos 1 ao 6, temos que Oséias, num contexto geral, denuncia a idolatria do povo que se afastou de Deus para adorar Baal e alerta sobre o castigo iminente. E esse trecho é uma mistura de lamento, exortação profética e resposta divina. Os três primeiros versículos refletem um apelo à conversão, enquanto os versos 4 e 6 expressam a decepção de Israel diante da superficialidade do arrependimento do povo. Então temos um convite ao arrependimento. Vinde, voltemos para o Senhor, pois ele nos despedaçou, mas há de nos curar. Ele feriu, mas há de atar nossas feridas. E essa linguagem é similar de Isaías capítulo 30, versículo 26, e Jeremias capítulo 30, versículos 17, onde a restauração de Israel é comparada à cura de uma enfermidade. E nesse sentido, o que nós temos, a dimensão de que Deus nos feriu e há de nos tratar, é na perspectiva da correção divina, que não é um castigo destrutivo, mas uma disciplina amorosa que visa a restauração. Muitas vezes o amor no mundo atual aponta para a permissividade, mas o amor ele não é permissivo. Nós temos uma necessidade de muitas vezes abranger as coisas de uma forma errada. A dinâmica de Deus não é destrutiva. O amor de Deus é um convite para a verdadeira conversão, para que tenhamos vida em abundância. E a partir dessa abundância, que tenhamos uma restauração. E quando traz essa questão da correção divina, podemos analisar que a ferida como consequência do pecado. O afastamento de Deus leva a um ferimento, uma situação de sofrimento. E tal sofrimento, sendo consequência de nossas atitudes, não tem inicialmente uma intervenção de Deus para cessar com tais consequências. E na dimensão do texto, pensando que o profeta Oséias, no contexto do exílio, o exílio é uma forma de disciplina. A invasão assíria devastaria Israel e também a própria invasão é uma consequência das atitudes de Israel, da forma de lidar com o próprio mundo e na sua caminhada. Mas apesar de todas essas situações de disciplina, de necessidade de conversão, há sempre no final aquela dinâmica da esperança da restauração. E a disciplina de Deus é um ato de amor. Não castiga por vingança, não castiga, pois Deus não tem na sua intencionalidade trazer um estado punitivo ao ser humano, mas Ele quer que, de fato, aprendamos a buscar a purificação e o caminho da salvação.
Santo Agostinho dizia: Deus fere para curar, humilha para exaltar. E nesse contexto, o próprio ferimento, as consequências do pecado, é um aspecto pedagógico. Leva o ser humano ao arrependimento e à busca de Deus. E no Evangelho de hoje, em Lucas capítulo 18, dos versículos 9 ao 14, Jesus fala sobre a humildade e a verdadeira justiça diante de Deus. E essa parábola se insere no bloco de ensinamentos de Jesus sobre a oração e a atitude correta diante de Deus. E é contada logo após a parábola do juiz iníquo e da viúva persistente, no capítulo 18, versículos 1 a 8, que ensina sobre a necessidade de perseverança na oração. E agora Jesus ensina sobre a disposição interior do coração. Só haverá arrependimento sincero e conversão se houver uma disposição interior do coração. E o tema central aqui é que a verdadeira justiça diante de Deus não vem do orgulho ou da observância exterior da lei, mas da humildade e da dependência da misericórdia divina. Onde Jesus aponta a alguns que confiavam em si mesmos, julgando-se justos e desprezavam os outros, Jesus contou a parábola. Vejamos bem, como você pode se considerar justo se você despreza o outro? Já é um princípio contraditório. E vejam aqui, confiavam em si mesmos, indica uma autossuficiência espiritual que exclui a necessidade da graça divina. E a autossuficiência humana, dependendo da forma que ela é vivida, pode levar a uma extrema cegueira espiritual e até mesmo uma cegueira emocional e psicológica, porque a pessoa ela acha que tudo que ela está fazendo está correto. E tudo que ela está fazendo, por mais que esteja errado, ela sempre vai ter uma justificativa para fazer. E novamente é contraditório. E com isso, quando Jesus aponta para a figura do fariseu na sua oração, orando em pé, e a oração do publicano ficando à distância sem que sequer ousava levantar os olhos para o céu. Ou seja, temos aqui um contraste. A justiça vem da graça, não das obras. A oração aceita por Deus é da humildade. E com isso, o que nós podemos refletir é que devemos cultivar a todo momento a humildade para entendermos quem somos, para onde queremos ir no caminho da salvação e necessitando sempre da humildade e da graça de Deus para trilhar um caminho sincero e verdadeiro. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.